gente! Dando continuidade aqui ao nosso vídeo anterior. Nossa série sobre pílula anticoncepcional. No canal Matriusca. Se você tá curtindo os vídeos, né? Compartilha, segue, coloca a sua dica, seu comentário. Deixa a sua opinião. E ó, aproveita e se inscreve no canal. Clica também naquele sininho que é para receber todos os vídeos novos que a gente tá gravando para vocês com muito carinho, ó. Bom, vamos continuar então a falar sobre o uso do anticoncepcional, né? Da pílula famosa. Tânia, eu vejo muitas mulheres que dizem, que relatam que se sentem mal, tem enjoo, tem náusea, tem dor de cabeça. Como é que é isso na sua prática? Você vê isso também? O que a gente pode fazer para essas mulheres? Vejo sim, principalmente nos primeiros 3 meses de uso da pílula. Na maioria das vezes menos do que 3 meses, mas a gente dá assim um prazo para... Vamos tentar uma adaptação, porque às vezes é a saída da rotina, né, que torna tudo um pouquinho mais difícil. Mais difícil. Né? Mas nos primeiros 3 meses a gente considera náuseas, uma dorzinha de cabeça, sangramento irregular, dor nas mamas. A gente considera isso... Insônia pode também acontecer. Pode. Não é tão comum. Mais comum mesmo é dor nas mamas, uma sensação de inchaço, sangramento irregular. Isso tudo é muito comum de acontecer no início do tratamento. Primeiro, segundo mês, até o terceiro. Vamos lá. Tá. Depois desse prazo, então é comum as mulheres se adaptarem, né, com essa nova dosagem hormonal aí que está circulando, né, no organismo, e isso tudo passar numa boa. Acontece de alguma pessoa não ter mesmo condição, não conseguir se adaptar com pílula? Sim, nossa, essa pessoa, tem pessoas que você vai trocando de método, vai tentando encontrar, e tem pessoas que são muito difíceis. É tal da questão individual. Individualidade, né? Quem é aquela pessoa, né? Como é que funciona o metabolismo dela? O que esse medicamento está fazendo com o restante do corpo dela, fígado, estômago, intestino? E tem também a questão das crenças, né, do emocional. O quanto aquela mulher quer de verdade, né, evitar a concepção e o quanto ela acredita que aquilo é bacana para ela, né? Porque existe a paciente que já chega com um preconceito de usar a pílula, né? Ela nem usou, também vou passar mal, não quero saber. Mas a gente sabe que tem muito do emocional, né, no passar mal com a pílula. Amparo, quando tem isso, não adianta muito a gente ficar insistindo, né? A gente tem que entender que aquela pessoa está rejeitando ou o físico dela ou o mental dela está rejeitando aquela substância. Para que você vai ficar insistindo? Não adianta. A gente tem que pensar numa alternativa, né? E a gente vai vendo, às vezes a alternativa é trocar a composição química, às vezes é um outro método, né? Que não seria um método hormonal. Nós temos outros métodos como DIU, preservativo, né? Enfim, né? A variedade de métodos para você evitar uma gravidez fora de hora, né? Uma gravidez não desejada. A gente hoje tem uma estante, né, de possibilidades para evitar a gravidez. Amém. Tá? Bom, e aí eu acho que é legal também a gente falar uma coisa, falando assim de efeitos colaterais, né? O uso da pílula depleta algumas vitaminas e alguns minerais. Então, é muito importante a gente fazer um acompanhamento nutricional, né? Todas as mulheres que tomam pílula anticoncepcional, elas precisam ter uma alimentação equilibrada, fundamentalmente porque existem algumas vitaminas que são depletadas. Depletar quer dizer que você está perdendo, né? Você vai utilizar muito aquelas vitaminas para metabolizar a pílula e elas vão fazer falta para você. Então é importante a gente suplementar com fórmulas com essas vitaminas e também com minerais antioxidantes. Mas, de novo, né, isso é uma questão super individual. Depende também de como a pessoa se alimenta, que tipo de pílula que ela toma. Por isso que é muito importante você procurar o seu profissional de confiança para poder rastrear essas possíveis deficiências nutricionais que o uso da pílula pode causar para você. Tá? Isso acaba me trazendo também a lembrança, Amparo, de pacientes que quando começam a usar a pílula notam muita mudança no peso. Isso é uma queixa bem comum. Isso é comum, sim, só que às vezes a gente pega uma pessoa que já vem de hábitos alimentares pouco saudáveis. Pois é. Quando a pessoa tem uma alimentação mais equilibrada, gente, é impressionante.
a pílula não consegue causar tanto problema para aquela pessoa. Você também observa isso? Sim, também observo isso, né? As pessoas que comem, assim, por exemplo, muito junk food, né? Aqueles fast foods, come lanche, come mal, né? Come mal, assim, já vem de um histórico de certas deficiências. Quando entra com a pílula, isso tende a aflorar, né? Aparece mais ainda. E ela acaba tendo uma tendência maior para engordar, mas porque ela já vinha com isso antes. A pílula por si não faz a pessoa ganhar peso, tá? Olha só. A boquinha nervosa, infelizmente, né? A boquinha nervosa que faz a gente comer mais errado ainda. E aí a gente tem alguém, né, para culpar, né? Ah, culpa da pílula, pronto, né? Mas não é assim. Todo mundo precisa ter uma alimentação equilibrada para ter saúde, longevidade, qualidade de vida, mas principalmente quando a gente já tem um agente interferindo no nosso metabolismo, como é o caso da pílula, é mais essencial ainda cuidar da alimentação e da qualidade de tudo que a gente está ingerindo. Eu tô achando fantástico você colocar isso, porque volta e meia chegam, nossa, a pílula me transformou, eu era a Gisele Bündchen e me transformei num monstro, né? Por causa da culpa da pílula. Até já vi pílula realmente provocar grandes alterações, mas é impressionante que em quem eu mais vi causar alteração eram em pessoas que tinham alimentação completamente desequilibrada. A pessoa do fandom disso, não quero falar marcas não aqui. Pode falar marca, mas aqueles biscoito de pacote. Não é? Aquele lanche cheio de calorias, né? Cheio de gordura hidrogenada. Pois é, aquele biscoitinho recheado, refrigerante, não é? Uma quantidade enorme de açúcar, uma quantidade enorme de trigo e gordura. Pronto. E aí a pele tá ruim. É culpa de quem? Do anticoncepcional. Não, é culpa da sua dieta desequilibrada. E por falar em pele, também eu acabei de me lembrar de uma queixa que é super comum, assim, principalmente nas mocinhas. Hoje a gente vê muito adolescente, é importante a gente evitar a gravidez na adolescência, mas o que tem acontecido muito? As meninas vêm e falam assim, eu comecei a tomar pílula, me enchi de celulite. É culpa da pílula? Bom, vamos lá. A celulite, ela pode acontecer por conta, isso aí eu tô falando pela minha experiência também, que eu já vi isso acontecer, tá? A pílula anticoncepcional numa adolescente, a adolescente ainda tá tendo o corpo modificado pelos hormônios. Pois é. E a pílula é uma composição hormonal. E quando dá aquela inchada no peito do início do uso da pílula, naquela menina que tem a pele mais sensível, mais frágil, talvez até mesmo pela alimentação ser pouco equilibrada, por beber pouca água, pode acontecer sim de estourar uma estriazinha. Isso a gente vê acontecer. Não é comum, tá? É raro acontecer e ser culpa da pílula, né? Mas de uma forma, mas pode acontecer sim. A mama deu aquela inchada e aí estoura algumas estrias em adolescente. Em adolescente. Mas a celulite, assim, aquele acúmulo de gordura em coxa... Eu falei de estria. Que confusão. Eu pulei as trocas. Ok. Mas já também foi muito bom saber disso, né? Porque era a próxima coisa que eu ia colocar. A gente só inverteu a ordem. O meu cérebro fez um mix aqui das coisas. Bom, sobre celulite. No que a pílula anticoncepcional tem efeito estrogênico, você pode acabar retendo um pouquinho mais de líquido, pode ser sim que as celulites que já existem lá fiquem um pouquinho mais evidentes. Da mesma forma que quando você tem uma alimentação que você fica muito inchada, você nota que a celulite fica mais evidente? Aparecendo, sim. Você reteve um pouquinho mais de líquido, a celulite fica mais evidente. A mesma coisa a pílula. Pronto. Você começou a usar a pílula, deu aquela inchadinha, a celulite pode sim ficar um pouquinho mais evidente. Pronto. Eu quero também deixar aqui uma coisa bem claro, porque às vezes a gente fica falando assim, não, eu não vou usar pílula porque eu não quero ter celulite, eu não quero ter estria, eu não quero... Mas a gente está falando de uma gravidez indesejada. Então, tudo que a gente faz na vida, absolutamente tudo, tá? A gente tem que colocar na balança as vantagens e as desvantagens. Né? Se eu tenho uma menina, uma adolescente, vamos colocar aqui que eu já passei por essa situação, 13, 12 anos, que tem uma vida sexual ativa. Eu vou dar pílula para ela porque é uma interferência hormonal muito grande?
É muito complicado, né? Porque a gente sabe que o adolescente ele tem muita dificuldade para usar outros métodos, né? Os métodos mecânicos, como por exemplo a camisinha, né? A gente vê que os adolescentes que usam esses métodos, eles acabam engravidando, Porque existe, né? na verdade é que existem adolescentes e adolescentes. Sim, Tem claro. adolescente que é sempre tem super o que responsávelzinho e tem Uhum. adolescente que não começa a vida sexual tão cedo. Pois Mas é. tem aqueles que, inclusive, é totalmente desregrado, né? Faltou, talvez, orientação, faltou, talvez, um autocuidado desse adolescente. Enfim, fora todos os contextos que mexeram ali, o que eu não posso deixar acontecer é uma adolescente engravidar. Porque as consequências para essa adolescente são muito piores. Muito piores do que ter celulite, com certeza. É a gravidez que complica mais, é aquela adolescente que tem maior risco de hemorragia, né? Maior risco de infecções no pós-parto. Então Pois a gente está colocando isso aí... até de ela não poder ter filhos depois, né? Se ela vir a ter uma infecção muito grave, acabar inclusive perdendo o útero por conta disso. A gente vê isso né? acontecer, gente, acredite. Então, coloca na balança. É uma criança / adolescente e tal, tem uma vida sexual ativa, às vezes a gente tem que pensar assim, qual é o menor dano? Pois é. E isso sem contar com a saúde emocional dessa adolescente. Né? Aí, na verdade, o que ela precisa não é só do cuidado ginecológico e pílula anticoncepcional. Pronto. Ela precisa de ser acolhida, né, de receber uma orientação psicológica, ela precisa de receber voltar a receber amor, assistência social nessas horas. Faz um trabalho fundamental para entender o contexto dessa criança que acabou se expondo desse jeito, não só uma gravidez fora de hora, mas a doenças também. Doenças e todos os riscos que essa gravidez podem trazer. Bom, Tânia, acho que é isso hoje então, né? A gente estava aqui falando sobre os efeitos colaterais, falando sobre os efeitos colaterais na gestação com adolescente. E acho que a gente vai parando por aqui hoje, mas a gente vai voltar e vai falar mais sobre anticoncepcional com vocês, tá? Ó, tudo a gente já falou, dá o like, compartilha, assina o canal, etc, etc. Então, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijo.